Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da PetroRio Prio 3 e um mega dividendo que a PetroRio poderia pagar para os investidores. A PetroRio poderia pagar aí para vocês, pessoal, acima de R$ 10 por ação. Isso mesmo que vocês ouviram, que nas cotações atuais, né, de Prio 3, daria um dividendo na faixa de 16%. É claro que no longo prazo, a PetroRio não foi aquela ação que gerou belíssimos dividendos para o investidor, mas isso daqui não quer dizer que a ação não tenha trazido grandes rentabilidades. Para vocês terem ideia, nos últimos 10 anos a PetroRio trouxe mais de 15.000% de retorno. O capital foi multiplicado em mais de 150 vezes. Porém, a empresa nunca pagou sequer um dividendo. Agora que ela já está no estágio de maturação, já cresceu o que tinha que crescer, há uma probabilidade muito grande da PetroRio começar a repassar uma parte do seu caixa para os investidores na forma de dividendos. Então já fique comigo até o final, já para vocês descobrirem quanto que PetroRio poderia pagar e ainda por cima, se a ação está barata. Eu ainda acredito que a PetroRio esteja descontada e tem aí um belo potencial de valorização olhando para o futuro. E também, pessoal, vamos falar um pouco aqui sobre a carteira de ações do canal e essa belíssima rentabilidade nos últimos anos e a perspectiva da carteira para o futuro. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mas eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que na carteira de ações do canal eu não possuo as ações da PetroRio. De petróleo, na realidade, eu só possuo a Petrobras, representando 8,26% da carteira total de ações do canal. Indo diretamente aqui na PetroRio, de fato, qual que é a diferença da Petrobras? O pessoal acaba confundindo bastante, né? E não, pessoal, tem diferença. A PetroRio ela é uma empresa privada, de fato. Ela atua na parte de petróleo, porém, ela tem uma qualidade inferior da Petrobras. Pablo, como assim qualidade inferior? Ela deu mais retorno que a Petrobras? Sim, isso é verdade, mas isso aqui foi muito pelo fator tamanho, tá? Se você pega a PetroRio, ela acaba sendo menor do que a Petrobras em termos de valor de mercado. Então ela cresceu bastante também, porque na época ela era uma small cap mal precificada pelo mercado. E lembra aquele velho lema quando você acerta, né? Uma boa small cap, você tende a multiplicar em muitas vezes, mas a qualidade dela é inferior à da Petrobras. Por quê? Por conta do custo médio por extração. Enquanto o custo médio por extração da Petrobras fica na faixa de 28 dólares o barril, o da PetroRio fica acima de 40. Então, caso o preço do Brent venha a desabar para baixo de 40 dólares, né? Consequentemente, a PetroRio pode ter prejuízo na sua operação. A probabilidade que é abaixo disso é baixa, mas não é impossível, porque o petróleo já teve quedas acentuadas nesse nível. O bom é que agora com esse cenário de guerra, né, esse cenário aí que tem acontecido o fechamento de Hormuz, elevou o preço do Brent. Então a probabilidade da PetroRio ter um resultado ruim acaba sendo baixa. Porém, não é impossível. A vantagem é que quando o petróleo está muito amassado, cotado numa região aí que tende a inviabilizar a produção das petrolíferas, o mercado tende aí a subir o preço da commodity novamente e as próprias petrolíferas, né, barram a produção na tentativa do petróleo voltar a ser negociado basicamente num preço razoável. Então você tem essa perspectiva de tranquilidade. Por mais que a PetroRio seja uma empresa com custo de extração mais elevado do que a Petrobras. Você percebe que a dívida líquida também, que é mais elevada do que a Petrobras, isso já mostra que a Petrobras tem mais qualidade, mas o mercado premia o risco, né? Tecnicamente, o capitalismo premia o risco, pessoal. Quem correu um risco mais elevado na PetroRio conseguiu, né, de fato, um retorno mais elevado. Pegando aqui nos últimos 10 anos, o investidor multiplicou seu capital em 15.000%. Se você coloca isso aqui, né,
em taxa anual composta foi de fato um retorno excepcional, porque se você coloca isso aqui em apenas 10 anos, você deu aí, né, tecnicamente, pessoal, 66% ao ano na média. É uma rentabilidade até maior do que a do Jim Simons, mas foi muito excepcional. Porque quando você pega aqui de 5 anos, você já vê que não foi tanto. Foi bom, foi muito bom, né? 5 anos ela deu 200% de rentabilidade. É uma rentabilidade boa demais, pessoal. Em 5 anos você ter aí, né, 232%, você tá tendo aí, tecnicamente, ao ano, mais de 27%, é muita coisa, porém não é esse 66% ao ano que a empresa deu aí, né, nesses últimos 10 anos, mas foi sim excepcional. Mas agora a dúvida, Pablo, será que a PetroRio está barata quando a gente olha para longo prazo? E será que ela poderia extravar esse dividendo? Olha, pessoal, olhar para preço eu acho que está barata, por quê? Mesmo que o preço do Brent tenha se apreciado, perceba que a PetroRio ainda não a acompanhou totalmente. Você percebe que as ações, né, da empresa, você coloca aqui numa lupa, ó, de um ano, a ação de fato segue subindo, né? Você vê que a ação saiu ali, né, mais ou menos dos seus R$30 para a faixa de R$60. Então ela ainda poderia estar barata. Por quê? Quando a gente olha para a relação preço-lucro, a gente vê que ela está cotada em 23 vezes. O que eu falo para vocês, empresas tecnicamente mais cíclicas, né? Eu falo que geralmente essas ações, quando estão com PL alto, elas estão em fundo de ciclo. Geralmente, quando elas ficam baratas, é quando o PL está mais alto. Agora, quando o PL encolhe, sinal que o denominador do lucro está crescendo, aí o PL da empresa fica baixo. Então, caso o lucro da PetroRio, né, volte a se recuperar, porque segue sofrendo com essa desvalorização do Brent, agora teve uma alta, com esse lucro líquido voltando a aumentar, esse EBITDA voltando a aumentar, a empresa pode subir ainda mais na cotação. E para vocês verificarem, a PetroRio tem um EBITDA médio, geralmente em mercados de alta, com petróleo mais valorizado, na faixa aqui, ó, de 3 bilhões, né? Que é um EBITDA alto. Ela tem crescido, ou seja, dos anos anteriores. Então, por uma empresa hoje que lucra 7 bi de EBITDA, se o preço do Brent subiu, ela poderia crescer esse EBITDA em até 40%, supondo o mesmo ciclo do que aconteceu no ano de 2021. Então, caso a PetroRio cresça esse EBITDA em 40%, obedecendo a mesma lógica da Petrobras, você poderia ter 9,8 bilhões, né, de EBITDA, o que traria uma relação EV sobre EBITDA na faixa de 7,95. Por ela ser uma empresa privada, geralmente é cotada por um múltiplo na faixa de 12 vezes. Então, se o mercado pagar 12 vezes EV sobre EBITDA, você consequentemente vai tirar a dívida líquida, que está aqui na faixa de 25 bilhões, temos uma PetroRio que poderia valer no seu preço justo 92 bilhões de reais. Hoje ela vale 53, então você já ainda tem um potencial de alta de 74% nas ações. Perceba que a ação poderia continuar se valorizando olhando para o longo prazo. E se você coloca aqui, ó, 1 menos payout da empresa é zero. Então, na verdade, ela reinveste, né, consequentemente 100% do lucro na forma de proventos. Logo, a gente consegue olhar inteiramente para o ROI, retorno sobre o patrimônio líquido. Aqui tá distorcido, tá? Mas a média da empresa dá uns 16 a 17% ao ano, que é isso que ela tem de dar, né, de retorno total. Por ela reinvestir toda a parte do lucro dela, não tem nem cálculo para fazer. Tudo que ela gerar de rentabilidade será dentro aí, colocado para o acionista. No caso, o acionista terá essa rentabilidade por longo prazo. Mas assim, pessoal, saibam que é uma empresa cíclica, né? E acaba tendo mais volatilidade do que a Petrobras. Por mais que seja uma empresa privada, o custo de extração dela tende a ser maior. Logo, né, consequentemente, você tem uma perspectiva de que essa ação vai te trazer mais volatilidade na carteira. Mas se você pensa para longo prazo, pode ser uma opção bastante interessante. E ela tem esse potencial de crescimento com o campo de Peregrino, né? Que pretende dobrar a capacidade de produção da PetroRio, olhando para o longo prazo. Tá bom, Paulo, só que agora vai para o que mais interessa. E esse dividendo de R$10 por ação? Será que você está viajando? Olha, pessoal, não estou viajando, porque pensa bem. Se a empresa gera ali 9 bi de EBITDA, agora a gente sabe que a PetroRio está num estado mais maduro. Está num estado de onde ela não tem mais tanto para onde crescer. Ela vai crescer, só que não na mesma velocidade que ela cresceu dos 10 anos para cá, porque de fato, né, ela era uma small a micro cap na bolsa. Quando você acerta uma small cap, você tende a fazer a vida. Agora que ela já se tornou uma empresa mais madura, maior em termos de valor de mercado, o que acontece? É provável, né, de que, como ela não tenha mais o que fazer com esse capital, que cresça na mesma rentabilidade do que antes, ela começa a repassar um dividendo. Vamos supor que ela repasse 50% do lucro. Então ela poderia repassar 4,5 bilhões em dividendos para o acionista. Se você subtrai apenas pelo valor de mercado, você já encontra aí
8,4% de yield. Porém, a gente vai fazer assim, ó, 4,5 e vai subtrair pela quantidade de ações. Então, 4.500, né, para tirar os zeros, divide por 872. Ela pode repassar 5,16 por ação de dividendos para o acionista, o que nesse preço atual daria, como vocês viram, né, acima de 8%, e perpetua isso para 2 anos. Em 2 anos ela poderia pagar mais de R$10 por ação em proventos. Perceba que não é irreal. Basta ela ter um payout, porque a PetroRio é a única petrolífera da bolsa que nunca pagou sequer um dividendo. Mas isso aqui, pessoal, foi muita disciplina da empresa. Eu tecnicamente não confio, tá? Eu prefiro não arriscar não receber nenhum dividendo. Por quê? Porque qual garantia que você vai ter que a gestão vai acertar tudo? É como se ela pegasse todo o dinheiro que o acionista tem direito e recomprasse na própria empresa, ela investisse na própria empresa. Só que não tem garantia de que os gestores vão fazer uma boa escolha, né? De que consequentemente aí será uma decisão assertiva. Tudo isso precisa ser colocado na ponta do lápis, pessoal. Então, assim, é preferível você receber dividendos. Ele não é o primordial para você ter retorno, mas é preferível, porque pelo menos, se a gestão não estiver fazendo um excelente trabalho, você já tem uma parte do seu capital sendo devolvida, né, na forma de dividendos para você. E também o dividendo, ele traz um retorno muito bom para o acionista. São casos muito excepcionais, muito mesmo, que a empresa não pagar dividendo vai trazer mais retorno. É muito raro no Brasil isso acontecer. Mas, né, aconteceu com a PetroRio, o que acaba sendo um caso aí muito fora da curva e que eu não recomendaria vocês perpetuarem isso aí para todas as empresas da bolsa, porque tecnicamente a maioria das empresas que não pagaram proventos, pessoal, não geraram um bom retorno para o acionista. Então, foi mais um case de sorte aqui, né, na PetroRio, porque a verdade é, você não tinha nenhuma visibilidade que esse retorno iria acontecer no médio a longo prazo. E é por isso, pessoal, que você tem essa questão de olhar sempre lá no futuro e colocar mais a obviedade ao seu favor. Pablo, e agora a sua carteira de ações? Olha, pessoal, minha carteira de ações, né, de fato, não tem o PetroRio, tem o Petrobras, mas quando a gente pega aqui, ó, a rentabilidade da carteira, claro, não chegou a 300, 400%, mas foi uma bela rentabilidade nesses últimos anos. Aqui, ó, nesse período de 2021, eu tendo a desconsiderar. Por quê, pessoal? Não é porque eu perdi para o CDI, e sim porque nesse período eu comecei a carteira bem aqui, ó. Eu comecei a embalar, de fato, a carteira de ações mais ou menos aqui, ó, em junho a julho de 2022. E de lá para cá, eu consegui mais de 100% de rentabilidade. Então, se eu colocar em taxa anual composta, quanto foi minha rentabilidade em 4 anos? Se eu conseguir 100% em 4 anos, eu dei aqui mesmo no mercado de baixa, porque a gente não está numa bolsa em alta, digamos assim, né? Eu gerei 18,92% ao ano na média, colocando aqui numa lupa de 4 anos no tempo. Mas, quando a gente está no mercado de alta, essa rentabilidade pode subir e ali para uns 150%, 160%. Imagina se a bolsa hoje sobe, as ações triplicam de preço e minha rentabilidade vai para 160%. Eu poderia ter aí quase 27% ao ano. Então, você gerar mais que 15% ao ano de forma constante já é excepcional, principalmente no mercado de baixa. E aí, no mercado de alta, você gerar de 26% a 27% ao ano, acaba por ser aí uma excelente rentabilidade. Porque a rentabilidade, pessoal, ela tem que ser conquistada com consistência. E aí, né, o pessoal até fala, Pablo, por que você não mostra sua carteira na B3? Por motivos de segurança, né, pessoal? Eu prefiro não mostrar, mas aqui, ó, eu recomendo pra vocês, não estou fazendo nenhuma propaganda. Eu vejo muitas pessoas aí reclamando, Pablo, o Investidor 10 é pago. Eu mesmo também não pago Investidor 10, tá? Por isso que eu recomendo pra vocês o Gorilla View. É aí, né, um gerenciador de carteiras mais simples, não tem essa interface que tem o Investidor 10, mas vocês vão conseguir acompanhar a carteira de vocês em tempo real, desde patrimônio, já vincula aí completamente com a B3. Minha carteira mesmo está vinculada com a B3, dá para colocar rentabilidade, e olha as posições aqui que legal. Olha, dá para você ver todas as suas rentabilidades nas respectivas posições, até as posições que eu vendi, né? Perceba, olha a tranqueira que eu tinha aqui na carteira no passado, Ambev, Banrisul, né? Não que são empresas ruins, mas é que eu não tinha foco nessas empresas, né? Eu acabei vendendo para alocar em outras ações. Agora as minhas posições abertas, que é as que eu tenho hoje na carteira, aqui está a minha rentabilidade. Banco do Brasil, 129%, maior posição. Banco Itaú, né? Minha segunda maior posição, onde eu tenho aí consequentemente 53% de rentabilidade. BR Partners também, minha terceira maior posição, 74% de rentabilidade. Então todas eu estou bem positivo e toda essa carteira me gerou
100% nesses últimos 4 anos. Então é uma boa rentabilidade olhando para longo prazo. E se, consequentemente, né, eu continuar aportando, reinvestindo os dividendos, comprando barato, a perspectiva é que essa rentabilidade vá crescendo aí no médio a longo prazo, tá, pessoal? E para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, imagino o que vocês devem estar se perguntando. Pablo, eu comecei agora na bolsa, muito complicado. Será que você não tem algo que possa nos ajudar, que facilite o nosso dia a dia? E é por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo aí, né, até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Primeiro que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela acaba por ser uma planilha mais barata aí do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas essas projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também que você consegue ter acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará? O link desta belezura estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar na parte de mais, você será direcionado para adquirir a planilha das ações baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações da PetroRio e qual é a sua perspectiva de longo prazo. Em particular, não tenho na carteira, mas sigo firme aqui com ações da Petrobras, que representa a minha quarta maior posição da carteira de ações do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!